É possível uma pessoa estar segura da sua salvação sem ter passado por uma experiência de novo nascimento. Isso é evidente no verso 33 do capítulo 8 do Evangelho de João, que diz assim: responderam-lhe, aqui são judeus se dirigindo a Jesus. Deixa eu só fazer aqui uma pequena digressão. São pessoas que haviam crido em Cristo. No verso 30, João as apresenta expressando fé em Jesus Cristo. Acontece que o Senhor Jesus, ao ver aquele movimento de fé, de pessoas se aproximando dele, passando a acreditar que na possibilidade dele ser o Messias, apresentou a elas algumas instruções que deixaram estas mesmas pessoas profundamente ofendidas. Porque olha o que diz o verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí então, os que ouviram esta declaração, e conhecereis a verdade vos libertará, pensaram no que estava implícito na afirmação de Cristo: vocês são escravos. Então aquelas mesmas pessoas, se sentindo ofendidas pelo fato do Senhor Jesus ter dito que elas precisavam de libertação, se dirigem a Cristo declarando a seguinte coisa: somos descendência de Abraão, temos o DNA do patriarca, somos o povo da aliança. Que história é essa? Que papo bravo é esse de você dizer que nós estamos precisando de libertação e que essa libertação só pode ser alcançada exclusivamente através da relação contigo? Nós somos descendência de Abraão. O que nós precisamos é nos livrar do jugo do Império Romano. Agora, jamais fomos escravos. Não há mínima dúvida que eles não estão falando aqui em termos políticos, porque não havia sentido fazer uma declaração como essa, porque a história do povo hebreu é uma história de um povo subjugado. Foi subjugado pelos egípcios, foi subjugado pelos babilônios, e naqueles dias estava sob o jugo do Império Romano. Então eles entenderam o recado. Jamais fomos escravos de alguém. Nós somos um povo espiritualmente livre. É o que aqueles homens estavam dizendo, certos, portanto, da sua salvação, de serem filhos de Deus, pelo fato de estarem ligados ao judaísmo, pelo fato de terem o código genético do patriarca Abraão, podiam, portanto, se sentir seguros da sua participação nas promessas da aliança de Deus para a vida do seu povo. Ao que o Senhor Jesus vira-se para eles e diz a seguinte coisa: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Vocês têm Bíblia, vocês frequentam templo, vocês frequentam sinagoga, vocês foram circuncidados, vocês guardam as 3 festas anuais, vocês também separam o sábado e vocês jejuam, vocês dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, vocês são detalhistas na sua ética, contudo, vocês não passaram por uma experiência de libertação. O que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês conhecem o judaísmo, mas não conhecem o evangelho. Veja só, o problema daquela gente não era com a Bíblia. O problema daquela gente era com o evangelho. O evangelho não entrava na sua cabeça. Essa história de um favor imerecido, de um perdão gratuito, de uma graça que justifica aquele que não é digno do amor de Deus. E não apenas isso, de uma ética mais profunda, mais ampla, mais descomplicada, mais abrangente, universal, pois Jesus chamava aquelas pessoas para viver uma vida mais bonita, tanto em relação ao judaísmo dos seus dias, quanto em relação ao próprio Antigo Testamento, porque não há mínima dúvida que a vida no Antigo Testamento era a vida de uma igreja, de um jardim da infância. Naqueles dias, Jesus estava chamando aquelas pessoas para viver uma relação mais profunda com Deus, caracterizada por maior nível de espontaneidade, de alegria, de engajamento com o reino de Deus.
aquelas pessoas careciam do Evangelho. O que significa, portanto, que é possível você ser profundamente religioso e não conhecer o Evangelho. Quando que isso acontece? Quando a sua religião não tem Cristo. Quando a sua religião não tem o Cristo crucificado. Quando a sua religião não é baseada no sangue que foi derramado na cruz. Quando esse sangue não é o fundamento da fé, da segurança da redenção. E quando esse sacrifício não é visto como referência da encarnação do princípio do amor, que embora não salve, é a grande consequência dessa redenção que há em Cristo, que é recebida pela fé somente. É a mão vazia que se dirige, que se estende na direção de Deus e recebe o presente da salvação. Mas que quando contempla o que essa redenção representou para a sua vida e o seu caráter imerecedor, sai pela vida para amar, ainda que lhe fosse anunciado que não existe demônio no inferno.